programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Este programa tem a direção do Sérgio Souza e na parte da técnica temos o Isaac e o Fabiano, e temos aqui a presença do Joaquim, que está sempre atentinho e com caprichado e gravatado nisto. E eu queria saudar a nossa audiência em todo lugar. Queria saudar a Luci, o Agamenon, a Vânia, o Samuel, lá no extremo sul da Bahia, enfim. E também saudar o meu amigo, companheiro do Rotem, o Roberto Souza, jornalista, empresário da área de comunicação. Para todo mundo, saúde, paz e fé na bagagem. E muito obrigado por nos dar aqui audiência. E também agora a gente vai ouvir uma música da Marianese Sabote. Miranese. Eita, nós! Miranese. Falei certo agora, viu, menina? Sabote. Vou mostrar ela aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ah, viu? Isto. Dá pra ver aqui. Muito bom, vamos ouvir ela cantando pra gente. Vamos lá. Que legal, acabamos de ouvir a Mirianese. Agora acertei, né? Um abração, menina. O programa Enivaldo do Vale. O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar, enfim, a psicanálise. E o assunto abordado aqui é a intenção de que você que está vendo a gente, está também acompanhando pelo rádio, enfim, para você olhar, pensar a sua história, pensar um pouco o seu comportamento, se olhar, se conhecer, quem sabe um pouco mais, e o instrumento do conhecimento ser usado para você, digamos, se cuidar, né? Se cuidar. E os assuntos aqui abordados podem serem refutados, você pode perguntar, enfim, pode questionar pelo WhatsApp. Você que está fora de São Paulo, escreve aí, olha, operadora 11 99290 7474 99290 7474. Eu estou ouvindo um eco. Será que tem alguma coisa? Tá bom. Obrigado, Isaac. Valeu. Quem sabe, né? Muito bom, obrigado. E nós vamos dar continuidade, né, ao tema, né, da formação da personalidade da pessoa. Por exemplo, nós falamos no último programa sobre a fase oral, a fase anal, depois falamos também, não muito, mas da fase edipiana, né? Quando fase do complexo de Édipo, enfim, que a pessoa quando criança começa a fazer escolha, começa a pensar, falar não, mostrar suas preferências. Geralmente a criança, o menino tem preferência pela mãe, e a menina pelo pai ou pelo tutor, porque geralmente no mundo de hoje, né, a gente fala pai e mãe, mas quer dizer, às vezes os pais são casais de homens afetivos, enfim, e às vezes a criança fala, eu tenho duas mães, ou o menino fala, opa, eu tenho dois pais, enfim. Ele fala os casais, digamos assim. Mas o tutor, o adulto, que cuida da criança. Outro dia uma professora falou, olha, eu fiquei doente, não pude ir à escola, fiquei afastada uns 5 dias,
Não é que não teve umas crianças que choraram porque eu não fui, porque eu ficava sabendo que eu não estava bem. Não é? Veja bem, essa professora está num papel de protetora, de mãe, enfim, de parente. Não é? Veja bem como é interessante isso. Às vezes a pessoa reclama tanto, defama tanto a profissão do professor, da professora, fala demais. É verdade que o capital, o Estado, o município, enfim, os estados não valorizam os seus professores. Sobretudo os professores que pensam, que questionam, que estudam, enfim, que reclamam com falta digamos, equipamentos, investimento na área educacional. Mas, em todo caso, a gente nessa fase do complexo de Édipo, digamos assim, no período edípico, né, podemos dizer sim, que é mais ou menos de 6 anos para trás, até 3, enfim, esse período marca muito. A criança vê que ela gosta do adulto e o adulto não é dela, é do outro, não é? E ela lida com frustração, com não, e às vezes você vê criança nessa fase. Outro dia eu estava no mercado, viu, Isaac? E tinha uma criancinha assim, acho que 4 anos por aí, enfim, e tinha um casal, o pai lá com ela, e estavam fazendo feira, né? No mercado e tal. E eu parei para observar, faço muito isso. E aí eu nunca vi que casal, né, nem criança. Eu falei assim, ela tá dando ordem, comandando a compra ou não está? Aí o pai olhou, ela tá tentando. Está tentando. Criança manda, compra isso, quando isso aqui não quero, eu quero aquilo. Aí depois eu dei a volta e falei assim, menina, eu tô só brincando contigo, tá? Só tô brincando, falei isso só por brincadeira. Mas, enfim, inconveniente a minha presença, mas o pai pensou, e você, mas não é que ela tá mandando mesmo, tá tentando, né? Porque a criança começa querer as coisas, pensar. E aquela mãe que dá um cacete na criança? Eu já vi, viu? Puxa a orelha, briga, coloca de castigo. Porra, não posso ter querer nada. Tudo isso fica arquivado. Tudo isso fica ali marcado. E aí altera a personalidade da pessoa. Né? Personalidade da pessoa. É interessante que no estudo da psicanálise, leiam os livros de Freud, a Melanie Klein, enfim, tem um psicanalista brasileiro, é do Sul ele, o Zimmermann, David Zimmermann. Ele é muito bom, tem bons livros, manuais. Esse homem merece ser elogiado porque ele entrega o ouro, tá? Ele escreve o que ele sabe, que pesquisa. O livro não é barato dele, mas vale a pena. Tem um bom manual até para você, sei lá, aumentar o seu repertório, né, quando você quer falar de ti ou dos outros, ou analisar comportamentos. Mas o comportamento de criança nessa faixa etária repercute na vida inteira. E você sabe que tem adulto que regride essa faixa etária quando ela é contrariada? Né? Ou mesmo na empresa, nos lugares, no estudo, vacila demais. Volta mesmo, a criança pensa que a pessoa pensa, adulta, mas pensa que ela não tem responsabilidade à altura de onde ela está. Ou pai de família, ou a mãe, ou o tio, enfim. Então, é interessante, né? Tudo isso tem muito a ver. Outro dia tinha um debate aí na Roseli Sayão, é isso mesmo, num rádio, não é? Não posso ter falar, na Band, né? Enfim, estava falando que tinha um livro da importância dos tios na formação dos sobrinhos. Alguém pesquisou, escreveu e tal. Tem muito a ver. O professor tem muito a ver com a vida da criança. Eu lembro da professora que me deu uma bronca, não é? Nunca esqueci.
né? É essa faixa etária, acho que eu estava com 6, 7 anos por aí. Enfim, isso marca. Isso faz a gente ter medo do professor, ou medo de ir para a escola, né? Fica dá doente, dá caganeira, fica a pessoa, dá dor de ouvido, enfim. Né? Ou tem o contrário, a criança quer ir para a escola, né? Gosta. Depende muito do que se fala. Então essa fase, não é? Essa fase, digamos assim, essas fases na psicanálise, ó, tem a fase intrauterina, né? Antes de nascer, tem muito a ver com a personalidade da pessoa, quando nasce, enfim, fora e a herança genética junto, mas o que o pai, o que a mãe viveu, né? O contexto, o ambiente, né? E se bebe e tem vício, altera muito, enfim. E depois essa fase oral de 0 a 2 anos, depois essa fase anal de desfraldamento e a fase também, né, agora ficam, dessa fala minha de agora, ficaram 6 fases, porque depois tem a fase edípico, né, e depois a fase da latência e a fase da puberdade. Mas a fase depois do edípico, digamos assim, depois de 6 anos por aí, aí entra a criança ainda na fase da latência. É um período, não é, em que digamos assim, começa a surgir com mais força as pulsões internas, não é? Os desejos, não é? A questão para a escolaridade, se a pessoa, se a criança vai querer fazer esporte, as aspirações que ela possa ter, não é? Os comportamentos até morais, as referências começam aí, né? O comportamento, enfim, né? A questão da estética. Outro dia, vendo um debate, estava até lá a Maria Homem, aquela psicanalista famosa, né? E, enfim, e alguém estava falando que saiu um estudo há muito tempo, né? Que a criança de, sei lá, 3, 4 anos por aí, já começou a andar, correr um pouco, e a mãe tacou um salto na menina. Né? Tem uma repercussão na coluna, nos ossos, sei lá, em todos, na parte, não é? Na ortopédica, digamos assim, de estudo, tem muita alteração. E às vezes a criança não é criança. Ela é o desejo do pai que empurra, que exige, que cobra, estimula. E a criança pensa que ela vai ser uma riquíssima, milionária. Depois ela vai arrumar um emprego e vai ganhar o salário mínimo e vai ter que partilhar. E a realidade, ela fica impactada na mente da pessoa, né? Eu estava uma vez, um tempo atrás, conversando com a mãe e a filha, lá na Espanha, lá em Vigo, precisamente, né? E eu até queria saber como que o jovem, o adolescente na Espanha, se comporta. Aí eu falei para ela assim, a menina, a mãe é brasileira, o pai é espanhol, enfim, e eu falei assim, menina, para você estar bem na vida, você precisa de 5 coisas. Coisa que eu já ouvi, fico repetindo de vez em quando, né? Para você estar bem na vida, você precisa fazer 5 coisas. Estudar, 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 estudar. Aí ela fez uma cara feia, falou assim, tá bom, eu tenho minhas amigas que estudaram, e estão trabalhando de garçonete, ganhando a merreca, e não sei o quê. Quer dizer, já veio um discurso pronto, né? E aí, é gozado isto. A gente estuda, faz a universidade, gasta tempo, estuda e não segue a profissão. Né? É o que ela pensou e falou. Por desejo do pai, que ela estudasse nas faculdades, enfim, a vida da pessoa não quer. Às vezes ela quer parir, sabe? Quer ter filho, quer casar, quer passear, enfim. Mas quem estuda sempre ganha. Se você faz qualquer faculdade que você possa fazer, você vai ajudar, quando você for empresário, como lidar com o outro.
qualquer estudo. Hoje você precisa estudar sempre para poder você se garantir boa colocação, até para argumentar, ter um repertório sobre o mundo, sobre a realidade ambiental, sobre a realidade, qualquer realidade, a realidade do idoso, enfim. Então, é importante isso. Então, essa fase da latência, que a pessoa começa a pensar, não é, suas aspirações, digamos, a estética. Como eu vou me vestir? Como que eu estou? Essa roupa é uma coisa gozada, viu? Eu fui uma vez, isso é interessantíssimo, e é fato isto. Eu fui para Aparecida do Norte, num ônibus de Romaria, e uma mãe tinha uma menina lá, acho que de 12 anos, 10 anos. A mãe fez uma promessa que ela tinha que entrar lá no pé de Nossa Senhora, vestida de anjo, com uma roupona, com uma saia comprida, com um véu, com como é que é, asas do anjo, toda aquela adromentária, né? Toda aquela vestimenta. Mas a criança ficou louca da vida. Ela fez um escândalo. E a mãe fez ela fazer, mas é uma promessa. Né? O que a mãe quis para a filha, né? Mas a menina ela queria a mini saia dela, o tênis, a blusa dela, meio decotada, enfim, que ela estava calor, com pacas. Quer dizer, isso, essa questão é muito séria. Mas a menina ficou transtornada. Eu acho que essa ideia é parecida para ela, para o mundo dela, né? Não foi aquela coisa, digamos, prazerosa, mas chega um momento que é sagrado, divino para a mãe, momento de desprazer. Tudo isso é para a gente interpretar um jeito de viver. Então, toda a formação do caráter da pessoa nesse período é importantíssimo, né? É importantíssimo essa fase da latência. Às vezes a menina ou menino, né, quer o amigo. Eu estive na Bahia, eu ouvi meus sobrinhos nessa faixa etária, né? Aquele que é de colo, aquela que está correndo, e aquele menino que está ali na fase de 12 anos, por aí, completamente diferente. A preferência com quem está, com quem falar, enfim. Isso é importante. Depois, a gente tem também a fase da puberdade. Digamos assim, a primeira adolescência, né? Digamos assim, porque o desenvolvimento da puberdade é em torno de 12 a 14 anos, o moleque começa a falar grosso, não? Sabe o que eu prestei atenção quando eu comecei a falar grosso? Já como fumar um cigarro, ter um dinheiro, ir no piquenique, ir no baile, no forró, mesmo que era para poder ficar ali de pé só olhando, mas a gente já começa, já não estou mais, eu não sou mais proibido de sair, né? Enfim, bom, enfim. E depois tem a parte de 15 a 17 anos, que é a parte crítica. Muita gente fala assim, a parte da adolescência, de crise, de como testar. Né? Isso tem muito a ver com o futuro da criança. E tem aquela que também é interessante, a adolescência tardia, de 18 a 21 anos. Tem gente que está com 80 e é adolescente, 60 e tal. Sempre em crise. Sempre em crise. Nunca deu certo, digamos, nos vínculos, né? Ou em uma profissão, mas ela nunca tem culpa de nada, né? Sempre é do outro. Enfim, e também tem pessoas que são tem a personalidade, tem um caráter que desde pequeno já começa a trabalhar, já começa com a dispensa,
com a vida, com o bem-estar dos pais ou dos avós, a se preocupar. Aí você vê um pouco a diferenciação. A gente vê muito isto. Como uma pessoa, dois irmãos, o mesmo teto, a mesma comida, a mesma escola, enfim, tem um gene, um instinto, um jeito diferente um do outro, ou uma capacidade, ou uma solidariedade, né? A pessoa muito solidária, né? Você vê muito exemplo assim, de vez em quando uma criança começa a fazer campanha, né? Para ajudar o homem da rua, uma campanha para ajudar alguém na escola, uma campanha para ajudar uma criança, né? É um processo, tem muito a ver como essa criança foi processado toda a sua vida, as angústias, as contrariedades, porque ninguém fica sem isto, sem angústia. Todos nós passamos por angústia, passamos por frustrações, por castrações. A gente quer uma coisa, mas o regulamento da escola quer outro. É outro. A gente quer uma coisa, a ordem do pai é outro. Não é? E aquele pai que é muito permissivo, permite tudo pro moleque? Ele manda o moleque dirigir com 12 anos, 13. E ainda fica contando vantagem. Mas provavelmente vai dar errado alguma coisa. E aquele pai, um pai tutor, sei lá quem for, ou enfim, que é tirânico, tem um superego muito rígido, proibitivo, exagerado, que grita, e sobretudo que leva para casa insatisfação, desconta em todo mundo. Enfim, a criança também não processa bem isto, ela também vai repetir a história, um pouco o comportamento do pai. Ela se identifica. A questão da identificação, como a gente se identifica, com um artista, com um famoso, ou com uma pessoa. Já falei, a gente fala muito disso, né? Tem pessoas que se identificam sempre com cabeludo, né? Na época, o famoso Roberto Carlos. É tanto que a gente, agora, com a morte de Silvio Santos, dá pano pra manga aí, se quisesse falar disso, Enfim, no outro bloco acho que eu vou falar um pouquinho, viu? Mas, em todo caso, sobre isso. Mas, em todo caso, toda essa parte, digamos assim, da adolescência, a gente, muitas vezes, o adolescente cresce passando por dores, por frustrações, toda a maturação, a transformação. Isso é interessante que as meninas, às vezes, nesse período, ela cresce muito rápido e pega peso, E, às vezes a menina tem 14 anos, 15, tem o busto e corpo maior do que a mãe, do que outras pessoas, e ela, quando se vê muito gorda, ela não sabe muito o que fazer, tem crise. E tem gente que tem idade e está com crise ainda, viu? Não se aceita. Outro dia alguém me dizia, você viu aquela pessoa, fulana, ela tem mais de 60 anos e ela não para de fazer a operação. O olho dela está esquisito, os lábios, ela se olha e tem que fazer alguma coisa. Ela acha um defeito nela, acha que está feia, que tem que melhorar. E aí como perdão, e aí como se ajeitar, tentar reparar, enfim. Mas tudo isso, o que acontece, é interessante isto, na adolescência, tem muita questão da individualização, o que é da menina, a roupa, as coisas, a primeira menstruação,
um comportamento sei lá, de cobrança, de exigência ou de proteção. Você lembra que tinha muito isso, que a mãe só deixava a filha ir no lugar se o irmão mais velho fosse? Que ele tinha que espantar os rapazes, né? Os colegas. Né? E se você olha, você tem irmãs, e depois na brincadeira, no jogo, não sei onde, o que fala das irmãs dos outros. É verdade. O Freud falava disso? Essa é uma questão puramente sexual, libidinal, erotizante, falante, é um jeito de diminuir, desproteger, e isso repercute no maltrato às mulheres de hoje. Não é? O maltrato, uma diminuição, até na questão de colocação do salário, ela trabalha igual o homem, ganha menos, enfim, tudo isso tem muito a ver com um caldo, vitamina, digamos, a sopa cultural, comportamental, em que a pessoa bebe a vida inteira e ele crê, a personalidade da pessoa se forma desse jeito, sendo machista, inveterado, inconsciente, quase como uma constituição da personalidade da pessoa. E hoje tem aí as leis, as mudanças, os movimentos, que até surpreende. Né? Naquele sentido, que está certo, tem que botar as leis, os direitos, não é? Seja de quem for, enfim. Mas tudo isso tem uma base. Mas e a questão da pertença a um grupo social. Pertence para passeio, para onde a gente vai, não é? E depois, tudo isso depende muito do que acontece. Não é? Eu lembro que uma pessoa dava palestra, um professor dava aula e dizia, no bairro que eu estou, no bairro Jardim Japão, e dizia, as meninas daquele bairro, tem muitas delas que decidem parir, ser mãe, engravidar. Já vem assim um pouco, eu quero provar que eu também sou mulher, que eu também tenho filho, eu tenho posses. Eu não estou aqui julgando, mas estou interpretando. Não é? Isso é na fase da adolescência. Na fase da adolescência. Eu lembro do moço chegou falando, olha, eu estou completamente estruturado. A minha filha tem 13 anos para 14 e ela quer ir morar com a namorada dela ou trazer ela para dentro de casa. Pô, eu já sustento ela com sacrifício. E como é que ela vai morar fora se ela não tem emprego? Né? Aí eu disse para ele, olha, ama a tua filha como ela se descobriu que ela é. Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, ama a tua filha e exige que ela seja honesta, é verdade. Que ela estude, seja competente e seja honesta e cumpra o papel de uma pessoa que pode ajudar a sociedade, a família a evoluir. Ama ela e, enfim, me ajude a tua filha, né, a ser instrumento de paz. Embora ela tendo a opção, se descobriu gay, né, digamos assim, e ele ficou desestruturado. Né? Ela fez primeira comunhão, eu queria que ela fez crisma, fez não sei o quê, e agora, o Deus dele já estava punindo ele e ela. Quer dizer, isso é tudo uma questão de formação da personalidade. A religião tem muito a ver, né, também, às vezes, com como que a pessoa se julga, se martiriza, enfim. Então tem muita coisa que a gente precisa de pensar. Como podemos ter bem-estar? Como podemos nos amar? Como você pode amar você? Não é? Volta e meia você ouve alguém falar de uma criança, adolescente, até adulto, que está se cortando. Né?
né? Está deprimida, está se punindo, não se aceitando, não quer chamar atenção porque ninguém olha para mim. Quer dizer, tudo isso, não é saúde pública. E no mundo inteiro tem preocupação com isso. Tem o manual de saúde mental, que é um tijolão enorme, viu? Demora, aí se inventa hoje tanta coisa, porque tem muito a ver, né, com a origem da pessoa, a questão hereditária, tem muito a ver com a questão ambiental. E eu, quando atendendo, eu gosto muito de ver, viu, de eu pedir para a pessoa contar sonhos, né? E é cruzado, quando a gente vai interpretar os sonhos juntos, tem tudo a ver com a história dela. Claro, de um jeito simbólico, de simbolismo, condensado, de mistura, né, uma pessoa com a outra, né, os lugares mais inusitados, é tudo criacionista, só diz respeito à pessoa. O sonho só diz respeito à pessoa. Aliás, eu tenho um programa, né, Joaquim, que eu fiz aqui sobre o sonho. Tem sim. Você pode achar aí na rede social, no YouTube, ou mesmo no Instagram, enfim, no Face, deve sair, que eu falo um pouco disto, né, do sonho. Tem muito a ver, né, muito a ver com toda a história ambiental da gente. E com o presente, sobretudo, com o presente. O Isaac sugeriu outro dia que eu poderia emendar o programa sem parar e ficar falando sem tocar a música. Mas eu acho bom tocar a música da Bela Dias, vamos lá? Lá do extremo sul da Bahia, de Teixeira de Freitas. Querida, saúde e paz. O programa Enivaldo do Vale está no ar. Olha, eu agradeço muito a audiência de todo mundo, a Uci. Quem quer mais, Joaquim? Temos a Dora, temos o H-Menon, a Gracinda, o Gustavo, enfim, a Isis. Um abração para todo mundo que dá audiência para a gente. E mais o programa do Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar a psicanálise. Hoje nós estamos abordando o tema da formação da personalidade da pessoa, na verdade dando continuidade, tratamos desse assunto em outros programas, não tem muito que fugir. E mais o que é abordado aqui, você pode discordar, pode acrescentar e perguntar. Olha, operadora 11, escreve aí, olha, operadora 11 99 290 7474 99290-7474. Você pode participar por escrito e questionar, enfim. É importante, né, a gente ver, digamos assim, os psicanalistas contemporâneos de Freud, né, que conheceram Freud, que estiveram com ele, que discordaram, enfim, mas que ficaram ali, ajudando o outro, digamos, de certa forma, tendo outras posições. Uma dessas pessoas é a Melanie Klein, né? Melanie Klein. Interessante que ela fez um movimento evolutivo sobre o psiquismo, infantil, trabalhou com para interpretar que a vida, o comportamento da criança a partir dos brinquedos, de jogos, enfim, né? Ela tem um jeito de visualizar, né, o mundo da criança, né, de observar a criança e constatando, né, que a criança, né, ela tem, cada criança tem um jeito de viver, de se manifestar, né? Ela usa umas palavras assim, né, esquizoparanoide, né? Esquizofrênico. A criança tem comportamento esquizofrênico, dividido. Uma mente dividida. Quer e não quer, quando não quer, fica bravíssimo, faz escândalo, parece que está tendo convulsão, né? Muda de cor, faz um show, né?
E também tem aquele lado, não é? Que a criança também tenha comportamento de tristeza, de depressivo, não é? Ela baixa a guarda, ela não aceita e não... mas minha criança é tão boazinha, eu dou um grito, ela fica quieta a semana inteira. Não é? É uma coisa que coloca na posição depressiva, aniquilada, assim, meio, digamos, desamparada. Geralmente acontece muito disso. Não é? Isso eu não canso de contar uma vez que eu fui visitar eu visitava os presos. Como hoje também eu faço trabalho vinculado a pessoas, povo de rua, não é? Ajudando, não é? Pelo menos uma vez por semana. E eu sempre fiz alguma coisa nessa linha aí, enfim. E lá um preso me pediu para visitar e me dar um recado para alguém que ficou com a filha dele, porque foram presos ele e a esposa, a mãe da criança. E eles não tinham outros parentes, ninguém aqui, e muito menos amigos, né? E provavelmente estava envolvido com uma ilegalidade, né? Com droga e com tudo mais. E aí mandou ir no lugar, viu, Isaac? Eu fui. Aí eu cheguei na rua lá, enfim, e perguntei pelo nome, né? Alguém, eu não conheço não, não sei. Aí tinha um moço lá do lado, sentado, numa borracharia, e ele me ouviu. Senhor, se o senhor quiser eu te levo lá. Eu sei onde que tá, esse fulano. Aí ele me levou lá. Eram umas casas assim, meio de ocupação, na cidade, aqui perto do centro. E ele chamou fulano de uma porta, e esse fulano saiu lá na outra porta. Quando o outro fulano saiu, eu vi a obediência e a reverência que esse moço fez para aquele cidadão. Desculpa, senhor, tá? Ele está procurando por seu nome, eu trouxe aqui, tá? Desculpa, baixou a cabeça assim e me deixou lá e saiu. Aí o que foi? Você, eu contei para ele. Ele, tá bom, vem aqui. Mandou eu entrar em outra porta e lá para dentro eu fui. Tinha uma criancinha lá, sentada numa esteira. Ela deve ter 3 anos. Tudo, sabe? Tinha uma água do lado dela, na bacia, uma tigela, toda desamparada. Aqui me marcou muito. E também me marcou muito também uma vez que perto da Praça da Sé, na Liberdade, isso eu era jovem, uma criança me parou. Senhor, me leva para tua casa? Me leva para tua casa. E eu não tinha, não tinha. Acho que hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu teria que catar do réu. Hoje não existe mais isso, que tem conceito tutelar, tem pastoral do menor, tem poder público, então. Mas é possível encontrar por aí. A criança me bordou na rua me pedindo para levá-la para morar comigo. Então, esse tipo de comportamento, não é? de depressão, de desamparo, que a pessoa sente muito. E a Melanie Klein fala disso. Às vezes a pessoa tem 70, 60 anos, ela fica mendigando atenção, carinho, amparo. Às vezes ela fica sempre deprimida, querendo sempre encostar em alguém. E fica uma pessoa, digamos, desbossolada, como disse o Jorge. Tem um psicanalista chamado Jorge, ele fala aí, tem até livro, né? O homem está sem bússola, sem saber para onde ir, está perdido. Né? Tem muito a ver, né? Com a criança desamparada, né? Enfim, minha criança que fica na mão de alguém que está irregular e também se escondendo, enfim.
Ah, isso tem muito a ver. Então, a Klein, no caso, assim, é gozado que tem até uma peça, eu não consegui assistir, Senhora Klein, uma peça, eu não preciso assistir, que aborda os conteúdos do teatro desta, digamos, ela até tem uma escola, tem os seguidores dela, como tem freudiano, tem os kleinianos também. Em todo caso, a criança tem aquela parte esquisitoide, né? de esquizofrenia, parece um comportamento, digamos, irritadíssimo, insuportável, não se suporta. Às vezes, se a criança é espancada, se a criança não é escutada, se ela não tem como processar isso com um jeito sereno, não é? Muito sereno, quanta criança apanha por isto? Porque faz barulho, não é? Enfim, e toda essa questão, não é? A pessoa começa a se associar, se identificar, né, com pessoas com comportamentos completamente diferentes umas das outras. Por quê? Porque cada pessoa recebeu. É interessante ouvir isso, um debate. Alguém dizia, né? Às vezes a criança nasce e a mãe tomou tanto remédio, tanto hormônio, tantas coisas por outras razões, que altera, né, a, a história da saúde da pessoa, a etiologia da pessoa no questão de estudo das doenças, enfim, que cada pessoa possa ter, tem muito a ver, como também do comportamento, né? E depois a questão a pessoa se projeta nos outros como um amparo para essa identificação. Eu lembro que quando eu escolhi usar cabelo grande e roupa boca de sino, eu sentia, né, que eu era uma pertença ao famoso. Não vai dizer que Joaquim não foi também, nem o Isa. A gente, como artista, como alguém, o ser humano é isto, né? E tudo isso, a questão das emoções diante dos fatos. Eu lembro, né? Eu fui assistir um teatro, uma peça, e era um artista que fazia um papel na novela italiana. E eu falei assim, eu vou ver essa peça, eu vou lá ver essa mulher, porque às vezes na novela, viu, nessas coisas aí, a gente vê de longe, é um anjo, quando se aproxima é um desarranjo. Eu vi lá na Bahia ele falava disso, fui lá ver, mas estava cheio o teatro. E aquela artista, quando ela usava aquele sotaque italiano da novela, a mulherada, quando ela dava a cruzada de perna, eu falei assim, que monte de boçal que tem aqui assistindo, que eu não achei nenhuma graça naquilo lá. Eu talvez são muito diferente, algumas coisas assim. Né? E assim, acho que o único chato aqui foi eu assistindo essa peça. Mas é interessante, não saí de lá tão entusiasmado, porque, eu não sei, não tinha muito conteúdo a peça. Mas, em todo caso, eu fui assistir, viu? A última sessão de Freud. Muito bom. Ah, sim. Bom, em todo caso, é importante a questão emocional. Tem gente que chora diante de uma cena romântica, de fantasia, de romantismo, né? Se emociona, até chora. Né? Um tipo assim de caridade barata para ganhar o público, enfim. E não chora diante de mortes na Palestina, nas guerras. É gozado o ser humano. Então tem muito a ver. Né? Como você externa a sua emoção diante de fatos horrendos, complicadíssimos, de mortes, de massacres. Você não sente nada, fica a dormir, nem depois e vai dormir preocupado com a cena elaborada de um filme, de uma novela, né? Que chora junto.
tem muito a ver com essa questão do seu ambiente, das emoções, de como foi processado tudo isso. A questão da memória, da pessoa que vive falando, remoendo a vida inteira o sofrimento de quando era criança. Conheço um cidadão assim. E ele ensina ainda. Hoje ele fica nervoso, bravo, porque ele sofreu quando era criança. Está olhando no retrovisor, olhando para trás, até hoje. Aí, de qualquer forma, nós precisamos sempre de ver, interpretar, até a gente mesmo, né? O que a gente, vamos dizer, poderia avaliar a gente sem, digamos, racionalmente. Né? Usar o pensamento, usar a lógica, usar a razão. Né? Sabe aquela parte da mente da gente que puxa o gatilho do desconfiômetro, que a gente precisa de mudar para melhor, né? Que tem costumes, tem leis, tem direito dos outros, tem pessoas indefesas que precisam da gente, né? Então, o mesmo no trânsito, o mesmo nos vínculos, nos comportamentos. Né? E como que a gente pode, né? E tem pessoas, claro, né, que colocam isso tudo na mão de Deus, e ela não muda nada. E tem pessoas também que preferem se fechar na ignorância, no fechamento, não no conhecimento, e ela se fecha como o ditador, o autoritário. O autoritário, o ditador, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele quer estar em todo lugar, saber de tudo, por isso ele tem os puxa-sacos, né? E ele quer também saber de tudo, né? E ser potente. E aí ele na ignorância. Não dá nem para discutir, nem para conversar. Né? Eu lembro que falei uma vez para um moço, aquela moça lá é tão boa, ela, casa com ela, você está namorando ela, eu acho legal. Né? Ele disse assim, rapaz, mas ela é boa sim, pessoa muito boa. Mas quando ela fala que pau é pedra, pau fica pedra, ela não muda de opinião. Né? A pessoa fecha. E teve pessoa assim, não tem, o senhor falou, né? Sabe aquela, não tem aí, acho que é uma música, um poema que fala que as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas qualidades cobrem os meus defeitos, né? Tem pessoas que têm defeito e têm qualidades. Precisa-se, então, analisar, refletir, né? E tomar cuidado para não cometer injustiça com a vida do próximo, digamos assim. Em todo caso, né, dentro da gente pulsa sempre aqueles comportamentos, aqueles desejos sádicos, né, de punir, de bater, de vingança, né? Ou então de inveja, de ciúmes, de forma descontrolada. Né? E isso traz tanto trabalho, tanto sofrimento, trabalho para a força pública, muito gasto, violência. Né? Você pode ver as notícias aí, as estatísticas, quanta violência tem nas casas. Né? Tanto na rua, dentro de casa, entre pais e filhos, entre os cônjuges, entre vínculos. Né? E tem profissionais disto. Né? Tipo assim, de diminuir alguém. Como é que é aquela... Outro dia, volta e meia, tem isso, repetindo isso. Como é que é o golpe do amor? Né? A pessoa está querendo um vínculo, lá e é sequestrado. Outro dia tem a notícia como é que é o golpe da Cinderela? Né? Leva a pessoa... Chega lá, bota um veneno, né? Ou sei lá, adormece e limpa a casa. Né? Aí eu lembro de um amigo, de um conhecido, um amigo, né? Faz tanto tempo que eu nem sei onde que ele está. Ele me contava isto, que caiu nesta.
E assim, pior ainda, que a mulher levou tudo que eu tinha em casa de dinheiro, eu fiquei lá, e meu vizinho me viu desmaiado lá e não fez nada. Eu fiquei, acordei no outro dia, que meus parentes me levaram para o médico, um parente que apareceu, porque não dava notícia, e ficou ruim. Né? Mas meu vizinho não ligou para mim, nem chamou, nem se importou. Eu via que estava a janela meio aberta e eu lá desmaiado. Quer dizer, a pessoa que faz isso, né, também tem o lado sádico, o lado de perversidade, enfim, e sempre para ganhar alguma coisa. Essa personalidade é um psicótico, é perigosa, tá cheio de gente assim. Se comporta, parece que é boa gente. E a pessoa também que aceita, né, que busca um vínculo, a carência, nunca está satisfeito com nada e vai em busca de coisas. Né? Tudo isso tem muito a ver, digamos, com o bem-estar. Mas é importante ressaltar que no médico, nos IPS da vida, em qualquer lugar, tem, tratamento, acompanhamento, às vezes em grupo, para pessoas que estão nessas posições de depressão, de dores, de desânimo, de autoabatimento. Mas também precisa de ver que tem muita gente passando para trás, desviando aquilo que era. Tudo isso é gente competente, viu? Que está na política, na indústria. Basta você ver aí o debate aqui na prefeitura, os candidatos à prefeitura para São Paulo, o que rendeu. Tem gente que quer ser candidato, ser prefeito, mas com um repertório complicado. Complicado. E pior que essa pessoa sobe o público dele. A audiência dele aumenta. Por quê? Porque muita gente com mente doentia está se identificando com quem tem um comportamento, digamos, duvidoso, perigoso, e às vezes com palavras, com discursos que quer fazer um mundo novo nas nuvens, na lua, mudar a tua vida, a vida do povo, com um toque de mágica. Isso não existe. Como também muitas coisas, tem muito a ver com o que a gente busca, o que a gente sente, o que a gente certifica, o que a gente precisa para, ter bem-estar. Precisa de valorizar a ciência, o saber, a técnica e o conhecimento. Saúde, paz e saúde na bagagem. Qualquer dia, qualquer hora, a gente volta com mais.